Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o parsec. O parsec é uma unidade de medida de distâncias astronômicas, distâncias de milhões, bilhões, trilhões de quilômetros, distância entre estrela e o Sol, por exemplo, ou entre uma estrela e a Terra. A palavra parsec é a junção de duas palavras, paralaxe, sec de second, segundo em inglês, parsec. Então veja o que é o parsec. A Terra, na sua órbita em torno do Sol, e o astrônomo quer medir a distância do Sol até uma estrela. Quando a Terra está no afélio, que ela está mais afastada do Sol, em torno de 4 de julho, e depois 6 meses depois, quando ela está no periélio, em torno de 4 de janeiro, 6 meses diferentes. Então, os astrônomos medem esse ângulo, o ângulo de paralaxe, que eu expliquei no outro vídeo. Se o ângulo de paralaxe for 1 segundo de arco, 1 segundo de arco. O que é 1 segundo de arco? É 1 grau dividido em 3.600 partes. Porque 1 grau tem 60 minutos. Nós estamos falando de ângulo, né, pessoal? Não estou falando de tempo, não. 1 minuto de arco tem 60 segundos. Cada segundo. 60 minutos. 1 grau tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 grau tem 3.600 segundos, 60 vezes 60. Quando esse ângulo é 1 segundo de arco, essa distância da estrela ao Sol é chamada 1 parsec. Veja lá. Então, quando o ângulo de paralaxe é 1 segundo de arco, a base do triângulo é a distância entre a Terra e o Sol. Essa distância é chamada unidade astronômica, UA, unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. Então fica assim, ó, a tangente de 1 segundo de arco é o cateto oposto, uma unidade astronômica, dividido pelo cateto adjacente. Distância em relação ao Sol. E dt, distância em relação à Terra. Distância da estrela em relação à Terra. Distância da estrela em relação ao Sol. Então, como é que fica? A tangente de 1 segundo é igual cateto oposto, uma unidade astronômica, dividido pelo cateto adjacente, distância da Terra, da estrela ao Sol, ds. Ou então, isolando ds, vai ficar uma unidade astronômica dividida pela tangente de 1 segundo de arco. Quanto que é uma unidade astronômica? Está aí, ó, unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros, dividido pela tangente de 1 segundo de arco. Numa calculadora, você pode, calculadora científica, né? Você encontra a tangente de 1 segundo de arco, que é esse número aqui, ó, pequeniníssimo, realmente muito pequeno, né? Olha quantas casas decimais são iguais a zero. Um número muito pequeno. Dividindo esse número, 150 milhões de quilômetros, por esse número, nós vamos ter esse número aqui vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Aí, multiplicando por 10, eu vou passar a vírgula para cá, vai ficar 30,9, não é? Mas como eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, o expoente passa a ser 12. 10 elevado a 12 é trilhão. 10 elevado a 6 é milhão. 10 elevado a 9, bilhão. 10 elevado a 12, trilhão. Então, 30,9 aproximadamente o que? 30,9. Aproximadamente 31. 31 o que? Trilhões de quilômetros. Então, quando o ângulo de paralaxe é 1 segundo de arco, a distância da estrela ao Sol é de 1 parsec. Ou seja, 31 trilhões de quilômetros. Isso é o valor de 1 parsec.
Então, se a estrela está distante do Sol 2 parsecs, é 2 vezes esse valor. Se a estrela está distante do Sol 1,3 parsec, é 1,3 vezes esse valor. E assim sucessivamente. É uma medida padrão para medir enormes distâncias no espaço. Então, vamos lá. Continuando. Um parsec tem quantos anos-luz? Anos-luz, pessoal, eu mostrei num outro vídeo. Um ano-luz tem aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, um parsec tem quantos anos-luz? Eu vou dividir 31 o quê? Trilhões. Por quanto? Por 9,5 o quê? Trilhões. O ano-luz é 9,5 trilhões. Trilhões por trilhões. Basta eu dividir o quê? 31 por 9,5, porque ambos são trilhões. 3,26. Então, um parsec tem quantos anos-luz? 3,26 anos-luz. Certo? Um parsec tem quantas unidades astronômicas? O que é a unidade astronômica? A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Então, como é que eu faço agora? Aqui eu peguei o valor do parsec. Aqui, ó, vou te mostrar. Esse número aqui, ó, observa, 0939764, a ele aqui, 0939764. Aqui eu escrevi o número por extenso, 30 trilhões 939 bilhões 764 milhões de quilômetros dividido por 150 milhões de quilômetros. Então, para eu calcular quantas um parsec tem quantas unidades astronômicas, eu vou dividir o parsec por 150 milhões de quilômetros, que é uma unidade astronômica, vai dar 206.265 unidades astronômicas. Depois você pega a calculadora, confere as continhas, viu? Quer dizer que um parsec tem 206.265 unidades astronômicas, ou seja, a medida de um parsec tem mais de 206 mil vezes a distância da Terra ao Sol. Agora, então fique bem claro, olha, quando o ângulo de paralaxe da estrela for 1 segundo de arco, a distância da estrela ao Sol é de 1 parsec. Outra coisa importante, quanto maior o ângulo de paralaxe, menor a distância da estrela ao Sol. Veja isso, eu te mostrei isso num desenho. Quanto maior o ângulo de paralaxe, menor a distância da estrela ao Sol. Olha aqui. Veja lá. Estrela 1, estrela 2, estrela 3. Aqui o Sol. Aqui o Sol. Aqui a Terra. Então, olha. Esse ângulo de paralaxe é menor do que esse é menor do que esse, está vendo que o ângulo está aumentando? Entretanto, veja que a distância é o contrário. A distância da estrela 1 ao Sol é maior do que a distância da estrela 2 ao Sol, que é maior do que a distância da estrela 3 ao Sol. Então é o que eu acabei de falar. Quanto maior o ângulo de paralaxe, ó, o ângulo está aumentando, ó. Aqui para cá aumentou, daqui para cá o ângulo aumentou, está notando que ele está maior? Entretanto, a distância da estrela ao Sol é o que? Diminuiu, é menor. Então, veja lá. Por quê? Porque a base desse triângulo é constante, a distância da Terra ao Sol é um valor constante, uma unidade astronômica. A média, claro, né? É 150 milhões de quilômetros. Então veja bem, E1 ao Sol, a distância de E1 ao Sol é maior do que a distância de E2 ao Sol, que é maior que a distância de E3 ao Sol. Por quê? Porque o ângulo paralaxe P1 é menor do que o ângulo P2, que é menor do que o ângulo P3. Tá claro? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e gostado do assunto. É muito interessante, de fato é muito interessante. Então, o que é o parsec? A palavra quer dizer paralaxe, second, segundo, né? Sec,
de segundo. É a distância de uma estrela ao Sol quando o ângulo de paralaxe é 1 segundo de arco. Ou seja, é um grau dividido em 3.600 partes. Certo? Quanto vale o parsec? 31 trilhões de quilômetros. Quanto vale o ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. E o parsec tem quantos anos-luz? Tem 3,26 anos-luz. E o parsec tem quantas unidades astronômicas? 206.265 unidades astronômicas. Pessoal, é isso por enquanto. Um beijo, abraço, tchau, tchau.